Ele tá com tontura. O senhor viu o que aconteceu, prefeito? Para depois prestar depoimento. Do nada. Não, já tem. Simplesmente do nada. Ele estava parado, se você ver os vídeos, um cara foi e deu um soco nele de uma forma agressiva, covarde. Agora, você que viu você acompanhou a cadeirada do Datena, que muita gente falou que o Pablo Marçal merecia e que o Datena foi humano, não conseguiu ser, se segurar e tal, que ele levou uma cadeirada moral, emocional, aquele negócio todinho. Você viu isso, né? Como se assim, se eu sou provocado, nada mais natural de eu agredir fisicamente. E o Marçal até usou como argumento, então uma moça tá de roupa curta, isso justifica o assédio sexual que ela vier a sofrer, entende? Então, porque uma mulher, ela tá perturbando a cabeça do marido, isso justifica ela ter um dente arrancado num golpe dele. Então, assim, se todo mundo for por causa da provocação, sair por aí causando lesão corporal dolosa, imagine como o mundo seria, né? Quer dizer, já é. Então, vamos pegar aqui a matéria do Metrópolis em relação a outra agressão, né? No caso, foi do lado de esquerda para direita e agora de direita para esquerda. Vamos ver. Debate. Marqueteiro de Nunes leva soco no rosto de assessor de Marçal. Pablo Marçal foi expulso nos instantes finais do debate do Flow News. Duda Lima, marqueteiro de Nunes, foi atingido por soco. Matéria, né? Aqui a gente tem, né? Bruno Ribeiro, Juliana Arregui, né? Ou Arregui e Renan Porto. Faltando 40 segundos para o encerramento de um debate eleitoral para a Prefeitura da capital paulista, que vinha sendo marcado por ser civilizado, o ex-coach, sempre ex-coach, nunca ex outra coisa, sempre ex-coach, Pablo Marçal iniciou uma série de provocações contra Ricardo Nunes, foi expulso do programa e na sequência o marqueteiro do prefeito terminou atingido por um soco na boca por um integrante da equipe de Pablo Marçal, identificado como Nahuel Medina. Então, observe bem, né? Levou um soco. Na cadeirada, não. Na cadeirada, Pablo Marçal, cadeirada. A confusão se deu após Marçal ser duramente repreendido pelo mediador do debate, o jornalista Carlos Tramontina. Ele era o último candidato a fazer suas considerações finais e usou o tempo para chamar Nunes de bananinha, o que era proibido, segundo as regras, e dizer que o prefeito seria preso pela Polícia Federal. Não sei se dá para você perceber o seguinte, o Datena feriu as regras, falando uma série de coisas contra falando uma série de coisas contra o Pablo Marçal. Quando o Datena termina de falar, o Tramontina, meio que gaguejando, né? O candidato está advertido. Quando o Pablo Marçal foi fazer a mesma coisa em relação ao Ricardo Nunes, o Tramontina já deu um corte Tramontina nele. E aí ele, deixa eu falar, assim como você não interrompeu o Datena. Aí ele falou, eu posso interromper. Ponto. Assim, a gente acha estranho. Não estou dizendo que o Marçal estava certo. Só estou falando que as pessoas que dizem serem imparciais... Mas vamos lá. E aí, nesse caso, Marçal insistiu nas falas após a reprimenda e foi expulso. Beleza, tá certo. O dono da casa faz o que quer, né? Pode tolerar um e não tolerar o outro. Tá bom, é do jogo, ele é o dono da casa. Marçal insistiu nas falas após a reprimenda e foi expulso. Fora das câmeras, um de seus assessores, segundo testemunhas, discutiu com o marqueteiro de Nunes e terminou por dar um soco em sua boca. Duda Lima ficou ferido. Não sei se você percebeu. Não foi dito que o Duda Lima provocou o rapaz. Não foi dito que o Duda Lima começou numa atitude de chegar a tirar, né, o celular da mão ou bater no celular, uma coisa mais ou menos assim. Só pareceu que é o seguinte, um cara olhou para o outro, cismou e deu um soco. No caso do Marçal, você não percebe isso. No caso do Marçal, né, o Marçal provocou e Datena, sou humano, não consigo ser perfeito, bateu, certo? E aí nisso a gente viu, né, que nesse episódio, né, a gente continua aqui, né? O Marçal falou mais algumas coisas e disse, inclusive, que o Nunes iria para a cadeia.
Tramontina interrompeu o Marçal e o ex-coach, mais uma vez, protestou dizendo que não seria interrompido. Você me dá uma advertência no final, porque foi o que ele fez com o Datena. Contudo, o jornalista passou a exibir a cópia das regras do debate, né, assinada por todas as candidaturas, e chegou a devolver a fala a Marçal após dizer que ele estava advertido ao retomar a palavra. Contudo, Marçal voltou à carga. Ou seja, o Tramontina fez com o Marçal o que não fez com o Datena. A questão não é se existe regra ou não. A questão é que o modo que o Marçal foi tratado foi diferente do modo que o Datena foi tratado. Marçal ficou em silêncio, deixando o tempo correr, faltando 10 segundos. O ex-coach, sempre ex-coach, nunca ex outra coisa, né? Novamente retomou os ataques. Tramontina então o expulsou. Antes mesmo que Marçal saísse do palco, um dos assessores do ex-coach, né, deu um soco no marqueteiro do prefeito. Deu um soco, né? Eu olhei para ele olhou para mim, pô! Foi simples assim, né? Duda Lima ficou com o rosto sangrando na hora. Eu não sei se dá para você perceber que assim, é repugnante a agressão física. Mas você percebe que o modo que a cadeirada que foi nas costelas de Marçal, que pegou o seu punho, o seu polegar, não foi tratada da mesma forma. Na cadeirada, o Marçal foi o provocador. No soco, o cara chegou e deu um soco. E aí, nesse caso, Duda Lima ficou com o rosto sangrando na hora. Testemunhas passaram a pedir que o agressor, identificado como Naruel Medina, fosse preso. Policiais militares estão no local. Então, observa bem como é que é a situação. O Datena, né, deu um golpe no adversário com uma cadeira. Quem viu o vídeo percebeu a covardia. Ele vem por trás, passa por trás da Marina Helena, pega a cadeira e senta em cima do Marçal. E aí ele pega a cadeira de novo para tacar mais uma vez. Isso foi o que aconteceu. O camarada, ele recebe um tipo de imobilização no tórax e no punho. Houve uma fissura num arco da costela. E pronto, ele provocou e tal, ele fez, ele aconteceu, e o outro coitado, como humano, agrediu. Nesse caso, né, esse foi diferente. Enquanto o Datena sai dando entrevista dizendo que foi humano e não conseguiu resistir às provocações, no outro caso, o assessor ele recebe voz de prisão. E interessante isso, né? Aí talvez você pense, tá, mas por que você está entrando nesse assunto se o seu canal não fala de política? É porque a intenção aqui não é falar de política em si. A intenção aqui é falar a respeito de parcialidade. É disso que a gente está falando.